Meus amigos professores do Departamento de Economia da UFMA, ao qual servi de 1978 a 1997, quando me aposentei, quero me dirigir a vocês e também aos colegas economistas do Corecon. Eu havia prometido que faria palestras no DECOM e no Corecon há alguns meses atrás, mas a pandemia persistiu, agora agravou-se e essas palestras ficaram, pelo menos palestras presenciais, ficaram mais distantes. Então eu resolvi falar a vocês de uma coisa que eu acho importante, que nós estejamos preocupados com o que está acontecendo. E é uma tentativa de sensibilizar todos vocês, não só professores, como também alunos do nosso curso de economia, principalmente, para a questão que eu vou historiar para vocês. Quando aconteceu a chamada crise das hipotecas dos Estados Unidos, a partir de 2008, eu, como sempre, vinha escrevendo alguns textos para jornais e publicando, e aproveitei a oportunidade para me focar, para fazer um livro focado nessa problemática gerada por essa crise, conhecida também como crise da bolha. Então, esse livro aqui, Desafios da Teoria Econômica, é um livro bilíngue que foi editado pela EduFMA, da Universidade Federal. Eu tive apoio não só do professor Natalino, no seu primeiro mandato, mas do nosso amigo diretor, presidente lá da EduFMA, para editar este livro. Este livro foi lançado ainda em 2015. O reitor presidiu uma reunião na Academia Maranhense de Letras, em novembro de 2015, junto com outros professores que também lançaram os livros, o lançamento conjunto. E esse livro foi lançado nesse dia. A seguir, eu consegui recomendações da Universidade Federal e também lancei-o na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde eu cursei o mestrado. Isso ainda em novembro de 2015. Muito bem, de lá para cá, a minha tentativa foi, e o objetivo também era esse, que eu inclusive mantenho ainda, essa expectativa, era de lançá-lo nos Estados Unidos. Porque é uma problemática gerada por eles, nada mais razoável do que eu tivesse a oportunidade de discutir isso lá com eles, de preferência em alguma universidade, porque eu gostaria de, evidentemente, repartir essa discussão com professores e alunos americanos ou lá estudantes. Então, de 2015 para cá, depois desses dois lançamentos aqui em São Luís, na Academia Maranhense de Letras, como eu falei, e lá em São Paulo, na Escola de Empresas, o meu objetivo foi tentar esse lançamento nos Estados Unidos. Bom, para isso eu acionei, recomendado evidentemente pela reitoria, e no caso aí, já na gestão da reitora, professora que estava dirigindo a UFMA, depois do professor Natalino, professora. Então, como eu estava dizendo, retomando o que eu estava dizendo, na gestão da professora Nair Portela, eu acionei, ou foi acionada, a Assessoria de Assuntos Internacionais. Fizemos várias correspondências, trocamos e-mails com algumas universidades americanas, a Universidade
Universidade de Michigan, Nova Jersey, Berkeley. Essas 3 universidades foram contactadas, mas por razões diversas, principalmente porque as novas diretrizes do MEC para intercâmbio desse tipo passaram a exigir reciprocidades que dificultaram essa possibilidade desses lançamentos. Então, até agora, então, ficou essa expectativa de poder lançar esse livro nos Estados Unidos. Imagino que nessa nova gestão do professor Natalino, eu já fiz para ele também uma correspondência, e mantendo esse interesse de tentarmos não só fazer esse intercâmbio, mas renovar, vamos dizer assim, termos de cooperação possíveis de serem feitos. Muito bem, esse é um breve histórico só para colocar o seguinte. Qual é o problema, então, que interessaria aos economistas, aos professores e alunos do Departamento de Economia da universidade? O que aconteceu em 2008 de certa maneira, contrariou os procedimentos tradicionais em política monetária. O Banco Central americano, que na crise de 29 não tinha interferido no mercado, deixou quebrar, desta vez promoveu um excesso enorme de liquidez através da compra de títulos de empresas de governo, no sentido de proteger ou encaminhar uma solução para essa crise. A crise que já era não só dos Estados Unidos, mas já tinha se espalhado para a Europa, principalmente países da zona do euro. Isso começou em 2008 e até hoje esses efeitos que não conseguiram promover, quer dizer, evitaram a crise, mas, por outro lado, endividaram empresas e governos, e esse volume de recursos do mercado não conseguiu atingir a economia real. Portanto, ficou essa soma enorme de recursos, representada por títulos privados e públicos, nas carteiras dos bancos centrais, que ao longo do tempo tem tentado resolver esse problema. Foi rolando o tempo todo esses títulos, e quando tentava sair, o mercado já estava acostumado com aquele volume de liquidez, reagia, e esses incentivos eram mantidos. Por trás disso tudo, qual é o problema? O problema é que essas práticas em política monetária, que inclusive constam, a parte teórica e tradicional, mais ortodoxa, consta dos livros didáticos que hoje são adotados nas universidades, e os respectivos programas de ensino incluem a parte teórica relacionada à teoria quantitativa da moeda e seu efeito, e a sua velocidade de circulação, e base monetária e seu efeito multiplicador. Essas duas partes da teoria macroeconômica estão postas em xeque em função dessa prática que foi adotada nos Estados Unidos e hoje, inclusive, advogada que possa, inclusive, ser adotada em países emergentes como o Brasil. Muito bem. A partir de 2015, desse livro 2015, eu continuei escrevendo sobre isso. E agora, em 2019, ano passado, eu lancei este livro, Economia, Textos Selecionados, que foi editado, desta vez, pela editora Viegas. Este livro é mais uma sequência, é bem uma sequência do anterior, atualizando os acontecimentos de 2008 para cá. Vale ressaltar que, como eu disse, há movimentos no Brasil para que essas práticas
de política monetária sejam adotadas. Por exemplo, cito aqui o livro do economista André Lara Rezende, Consenso e Contrassenso, onde ele advoga a chamada teoria monetária moderna, que seria a nova macroeconomia, dizendo que o Estado que emite a sua moeda não tem limites. Em outras palavras, ele pode emitir dívida para financiar os seus investimentos, naturalmente, respeitando prioridades na alocação desses recursos. Acontece que a realidade brasileira hoje, que vive uma tentativa de ajuste fiscal, existe uma lei de responsabilidade fiscal, e nas 3 esferas de governo, federal, municipal, estadual, há uma tentativa de promover esse ajuste fiscal, quer dizer, exatamente imaginando um controle da expansão monetária. Isto evidentemente, essa nova ordem lançada no mercado, que está sendo discutida nas academias, precisa antes ser aprovada. A academia, nesse caso, seria a Casa das Garças, no Rio de Janeiro, que é um órgão acadêmico que avalia essas possíveis novidades em matéria de teoria econômica, e precisa antes ser aprovada por essa academia para depois ser levada ao mercado, e nesse caso, adotada pelo mercado. Então, estamos no seguinte problema: as universidades precisariam, as universidades e o Conselho de Economia, precisaríamos mergulhar nisso, quem sabe até fazendo uma pesquisa acadêmica para levantar esses dados, fazer uma avaliação de 2008 para cá, para ver a procedência disso tudo, porque o que vai acontecer é o seguinte: há uma discussão na prática de que as coisas mudaram, que o governo pode se endividar. Há uma lei de responsabilidade fiscal no Brasil, dizendo o contrário, que tem que haver um ajuste fiscal, um controle das despesas. Isso se choca com o que a universidade daqui para frente vai ensinar, vai administrar para seus alunos. Porque se isso for realmente chancelado, essa nova ordem, essa nova macroeconomia, essa teoria monetária moderna, advogada, então a universidade teria que avaliar os seus currículos, o conteúdo programático de suas disciplinas para poder seguir em frente. Então, eu acho que nós estamos diante de um problema prático que exige que o Departamento de Economia, no caso da Universidade Federal, e o Conselho de Economia, se tenham um protagonismo nesse particular, a fim de evidentemente, podemos ter um parâmetro para saber o que vamos fazer daqui para frente. Ou seja, existe um conceito tradicional em teoria econômica e política monetária, e o mercado, alguns setores do mercado, inclusive o Banco Central do Brasil, de certa maneira, não controlaria mais a base monetária, e sim só a taxa de juros. Taxa de juros, essa que, segundo André Lara Rezende, deveria ser fixada abaixo do crescimento do PIB. Então, nós precisamos entrar nesse assunto, os professores, os economistas, os alunos da universidade, para termos uma ideia exatamente do que está acontecendo, fazer uma pesquisa acadêmica que possa nos levar a algumas conclusões. Então, resumindo, essas minhas palavras têm esse objetivo, quer dizer, esses 2 livros que eu escrevi se referem a um problema que está acontecendo e caminha celeremente para a prática, e nós precisamos, a universidade não pode ignorar isso que está acontecendo, sob pena de continuar ensinando teorias tradicionais que, segundo se discute, não mais estariam vigentes, estariam superadas. Assim sendo, eu quero me colocar à disposição tanto do Conselho de Economia quanto do
Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão, para encaminharmos essa possibilidade. E isso ao mesmo tempo é uma atividade inerente à formação profissional, mas é um problema prático que está acontecendo nos dias de hoje e que a universidade não pode ficar alheia a essas mudanças. Então, me coloco à disposição e espero que essa conversa nossa possa ter a receptividade esperada. Agradeço a todos e um grande abraço.